Salve, salve minha tropa! Leletips na voz, mais um vídeo aqui pro YouTube. Vamos junto para essa quarta-feira. Ontem na terça, grade um pouquinho limitada. Hoje mais tranquilo pra gente trabalhar, tá? Inclusive, ó, você ainda não faz parte do meu grupo gratuito. Aqui os resultados na tela para vocês verem de ontem da terça. Tá rolando alavancagem por lá. Diariamente eu mando os bilhetes prontos lá. Então tô esperando vocês pra gente participar. Demorou? Separei aqui, ó. Pode dar uma olhada na grade de hoje, tem alguns jogos, né? Tem Copa do Brasil, tem Liga Europa, tem La Liga, tem Europa Liga, tem Conference League, Copa da Inglaterra, mas a gente vai trabalhar em 5 joguinhos aqui que eu separei pra vocês, fechou? E o primeiro, tropa, é Benfica e Fenerbahçe, tá? Depois de um 0 a 0 na ida, Benfica e Fener voltam a se enfrentar em Portugal. Pra mim um confronto equilibradíssimo, tá? O Benfica tem um poder ofensivo muito bom, principalmente agora jogando em casa, né? Mas o Fener é comandado por ele, né? Special One, José Mourinho é um cara muito experiente em mata-matas, tá? Então, o que é que a gente pode absorver daqui, tá? Esse ataque aqui, ó, do Fener é muito rápido, principalmente pela força dos alas, tá? Então tem um sem medo aqui, o John Duran, que estava no Al Nassr recentemente, colombiano, equatoriano, não lembro bem. Mas esse lado direito aqui é muito forte. Por que eu tô falando isso? Pelos espaços que o Benfica deixa justamente por esse lado, tá? O Ivanovic e esse cara aqui que eu não consigo falar o nome, é o Schneiderup, acho que é assim que fala. Eles são caras muito incisivos, tá? Então cedem espaço por esse lado para os contra-ataques, tá? Lembrando que o José Mourinho joga com alas, então é uma galera que anda muito por aquele lado direito. Contextualizando tudo isso, a gente vai dar uma olhada na linha de escanteios, tá? Não tá aparecendo aqui no sofá, mas eu acredito sim que uma linha de over 3,5, 4,5 escanteios para o Fener é uma linha muito boa pra gente trabalhar, tá? Então a primeira opção que eu dou pra vocês é a linha mínima de escanteios para o Fener. Vamos de mais 3,5 escanteios na partida para o Fener, tá? Ao contrário da partida de ida, eu vejo uma partida over, tá? Então a gente pode estar optando aqui, ó, por essa linha de mais de 1,5 gols. É muito boa, tá? A gente trabalhar mais de 1,5 gols. O Benfica vai buscar o resultado, o Fener vai explorar os contra-ataques. O 0 a 0 ali foi por detalhes no jogo de ida, tá? Se a gente quiser arriscar um pouquinho mais, aí eu indicaria para vocês esse handicap do Fener, tá? Eu sei que o Benfica é favorito, mas como eu disse, não pode se brincar com o José Mourinho, tá? Então, esse handicap mais de 1,5 ali para o Fener é muito bom também. Fechou? Mais ou menos isso que eu tenho para falar do Fener e Benfica, tá? Agora a gente vai para Grimsby e Manchester United. Por que eu escolhi esse jogo fraco pra gente trabalhar? Necessidade, tá, rapaziada? O Manchester ele precisa dar uma resposta ao torcedor. O Ruben Amorim vem bastante criticado, bastante pressionado. E amanhã não tem nada melhor do que um jogo desse, fora de casa, um jogo de Copa, para entrosar o time, para dar esse retorno, tá? O que é que a gente pode estar explorando aí, tá? Esse mercado aqui, ó, de mais de 2,5, vejo uma odd muito boa, tá? Uma odd bem safe ali. Acredito sim que o Manchester goleia amanhã. Se não golear, o cargo do Ruben começa a ficar questionado. Então a primeira linha que eu vou trabalhar para esse jogo é esse 2,5, sem medo nenhum, tá? Apesar da equipe adversária vir de 9 derrotas aqui, ó, 9 jogos sem perder, aliás. Mas aqui já a gente pode explorar a linha dele, ó. Nos últimos 9 jogos, 7 foram nessa de mais de 2,5, tá? Enfrentando times do nível deles. Então a gente pode buscar assim com um nível de enfrentamento maior. Esse over 2,5 na partida como uma linha bem segura, tá? A gente pode também observar aqui, ó, ambos marcam de ambos aqui, então podem ver que são equipes over, tá? O que a gente pode estar buscando também? 2 gols do Manchester. Eu não sei se eu vou achar aqui agora para mostrar para vocês, mas deve estar ali na casa de 1,44, 1,50. Então é uma linha boa para a gente trabalhar também. Acredito sim que o Manchester marque 2 vezes amanhã, tá? Se a gente quiser ser ainda mais ousado, a gente quiser algo mais uma odd um pouquinho maior, tá? A gente pode buscar isso aqui, ó, menos 2,25, que no handicap asiático negativo para o Manchester, tá? Então se ele vence por 2 gols, a gente só tem uma parte de prejuízo, e se ele vence por 3, a gente consegue o lucro, tá? Acredito sim que o Manchester vá com o time titular justamente por essa pressão que o Ruben vem sofrendo, e independente disso, o elenco completo do Manchester tem esse poder de ganhar, sinceramente, de um Grimsby, né, da vida. Então é isso, rapaziada. Para esse jogo
A gente buscou isso aqui. Agora sim, a gente chega na Copa do Brasil, tá? Com o Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mas antes, não se esquece de se inscrever, tá? Início de projeto, preciso muito da força de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Aceito também o seu comentário, sua crítica construtiva. Deixa aqui embaixo o comentário, deixa seu like, curte. E ó, participa dos meus grupos, tá? Segue nas minhas redes sociais também. Eu compartilho lá análises como essa, prints prontos. E aí a gente vai poder obter os resultados juntos. Demorou? Vamos agora para Galo e Cruzeiro. Galo e Cruzeiro, o clássico aí de Belo Horizonte, né? Pela Copa do Brasil. O sorteio quis que caísse assim. E a gente vai dar uma analisada rápida aqui, tá? O Galo vem de 7 jogos sem perder, certo? E de 5 sem sofrer gols. Isso fala muito sobre a força defensiva do Cuca. Cuca que arma esquemas defensivos muito fortes, tá? O seu poder ali de fazer um jogo reativo é muito forte, independente de quando joga em casa ou fora, tá? É o estilo do Cuca, é a escola do Cuca isso. Independente do ataque do Cruzeiro ser muito bom, tá? A gente pode ver aqui, ó, nos últimos clássicos. Isso aqui que eu falei dos últimos 7 jogos é nos confrontos diretos, tá? Contra o Cruzeiro. Nos últimos 5 clássicos, 4 foram under, 2,5. E dos 8, 6 tiveram muitos cartões, tá? E é isso que a gente vai buscar. Cartões, rapaziada. A rivalidade lá é muito, muito forte. Todo mundo sabe disso. Então a gente vai explorar a linha de cartões, tá? Aqui, ó, a linha mais de 6,5 cartões tá de R$2 a odd. Mas aqui a gente não vai buscar isso. A gente vai buscar um ambos dois, tá? Deve estar 1,50, 1,53 por aí. Então ambos dois cartões é a minha entrada principal para Galo e Atlético amanhã, tá? Na linha de gols a 1,44, 1,5, gosto também, mas sou receoso por ser um jogo de ida. Eu não sei muito bem como o Cruzeiro vai se comportar nesse jogo de ida, tá? Apesar de ser um time muito pra frente, lembrando que é um clássico, é o maior clássico dos dois times e é um mata-mata. Então acredito sim num jogo mais receoso, mais resguardado, tá? Apesar disso, o Cruzeiro sofreu aqui, ó, 3 gols, sofreu gol nos últimos 3 jogos, tá? E também foi o primeiro a marcar nos últimos 5 jogos, tá? Então a gente espera ali um Cruzeiro chegando pouco na minha visão, por ser na casa do Atlético, puxou um jogo de ida, mas muito cirúrgico quando chegar lá. Então pode esquecer da força desse elenco do Cruzeiro com Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim, tá? Aqui nos últimos 6, reforçando a análise que eu falei, nos últimos 6 jogos, 6 tiveram mais de 4,5 cartões do Cruzeiro, certo? E tiveram mais de 10 escanteios em 5 dos últimos 7, tá? Já o Galo tem essa linha mais under, justamente por esse jogo defensivo que eu falei pra vocês. Então se a gente vir aqui, ó, na linha de cantos, tá? A menor linha aqui que apareceu, né, nessa casa aqui foi a linha de 10 escanteios a 1,80. Isso quer dizer que uma linha de 8 escanteios ali vai estar na faixa de 1,50, 1,55. Essa é a hora que eu gosto de trabalhar, uma linha mais segura, tá? A gente pode também buscar uma linha de escanteios do Cruzeiro se tiver um pouquinho mais under. E a linha do Galo eu prefiro não entrar, tá? Análise extra: chutes do Scarpa, chutes do Caio Jorge e chutes do Matheus Pereira, não, do Hulk, aliás, do Hulk, tá? Hulk, Scarpa e Caio Jorge são jogadores que finalizam bem ali, tá? A gente pode estar buscando esse tipo de jogador aí para finalizar. Fechou? Vamos pro próximo? Agora Furacão e Corinthians. Esse pra mim tende a ser um jogo muito, muito under, rapaziada. O Atlético, não sei como passou do São Paulo, mas passou. E o Corinthians eliminou o seu rival Palmeiras, tá? O Atlético já falou, através do seu treinador, que sua prioridade na atual temporada é voltar para a Série A, é priorizar a Série B. O time não vem bem, a torcida vem pressionando bastante e o Corinthians vem aí cheio de desfalques, tá? E não consegue se recuperar de ter aquela sequência, tá? Acabou de sofrer um transfer ban também, não pode contratar, não pode anunciar jogador. Então é isso. Então os dois times em situações delicadas, tá? A gente vem vendo aqui os históricos de confronto direto. Faz 3 jogos que o Corinthians não perde e 3 jogos que faz gol no Atlético, tá? Mas, como eu falei, confronto under. Nos últimos 8, 6 aí tiveram menos de 2,5. Em 8 dos últimos 10, o Corinthians foi o primeiro a marcar, tá? A gente pode ver que é um confronto que geralmente tem bastante escanteios. Foram, nos últimos 7, 5 tiveram a linha de 10,5. Agora a gente vem nos jogos gerais deles, tá? O Corinthians sofreu gol nos últimos 3 jogos, tá? E os últimos 4 jogos dos 5 foram under do Atlético. Foi isso que eu tava querendo falar pra vocês. Apesar do ambas marcam aqui, ó, são equipes under, tá? Então a gente vem aqui na linha de gols, menos 3,5. Dá pra você compor um bilhete sim. Você pode colocar aqui o menos 3,5 com mais cartões ali,
tá? Uns 4 cartões já dá uma odd legal para você montar a sua combinada, tá? Então a entrada mais safe a gente vai aqui de menos 3,5, tá? Na partida, jogo de ida, aquela mesma análise que eu falei para vocês. Gosto também do dupla chance do Corinthians aqui a 1,44, gosto também, tá? Corinthians, querendo ou não, é Série A, apesar dos desfalques, tá? Mas tem um elenco mais consistente, um elenco mais experiente, um treinador melhor, tá? Vive um momento mais tranquilo, independente da pressão do momento que vive. Gosto também desse dupla chance aqui do Corinthians, tá? Por fim, a gente vem aqui na linha de cantos, 10 cantos a 1,73, não me agrada tanto, tá? Não me agrada tanto. Se fosse para montar uma odd um pouco mais arriscada, eu iria de empate anula Corinthians aqui, sem medo nenhum, tá? Jogo de mata-mata, Dorival também gosta desse tipo de situação, de mata-mata. Então vejo o Atlético bastante inferior tecnicamente. Então é basicamente isso, tá? Jogo de ida, o Corinthians precisa dessa Copa do Brasil para salvar a temporada. A premiação da Copa do Brasil vale muito para o Corinthians pelo momento financeiro. Então eu gosto sim de trabalhar a favor do Corinthians, tá? Para fechar, a gente vem aqui do clássico carioca, Vasco e Botafogo, tá? Botafogo também acabou de sair uma notícia aí de uma dívida bilionária aí com o John Textor. E o Vasco vem naquela oscilação, né? Ganhou 6-0, levou 2. E é o Vasco, né, rapaziada? A gente sabe como é que é esse Vasco há alguns anos aí já, mesmo com a chegada do Diniz. Pra mim é um time que tem bom poder ofensivo, sim, tá? Tem o Ryan, o Coutinho ali, que chutam demais, mas o Vasco não tem esse poder defensivo, tá? Não consegue administrar tão bem os seus resultados assim, sofre bastante, tá? A gente vê aqui, ó, nos últimos 9 clássicos, 7 foram under, tá? E o Botafogo foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5, tá? Apesar disso, o Botafogo sofreu gol nos últimos 3 jogos e também nos últimos 9, 7 foram under, tá? Under 2,5. Também poucos cartões aqui para o Botafogo e ambos os times são under escanteios. E aí o que é que isso fala pra gente aqui nas odds, rapaziada? O menos 2,5 eu vejo com valor sim, mesma análise, Copa do Brasil, jogo de ida. Mas eu também vejo o time do Diniz, por jogar em casa, bastante exposto, tá? Então se fosse pro under seria algo mais seguro em torno do menos 3,5, tá? Então o que é que a gente poderia fazer? Um dupla chance Botafogo com menos 3,5 pra mim tava tranquilão aqui, tá? Não, o Vasco, vocês sabem, não assusta, mas o Botafogo e ainda mais, o Botafogo acabou de ser eliminado da Libertadores, então vai priorizar também a Copa do Brasil, tá? Então a gente vem com esse dupla chance Botafogo, esse under 3,5 aqui. Fechou? Aqui nos cartões, 5 cartões a 1,67. Eu não confio tanto, vamos só dar uma avaliada aqui, ó, no Botafogo, por exemplo, pra gente poder dar uma olhada, tá? Gosto de avaliar por aqui. Vamos procurar as estatísticas do Fogão, certo? Média de cartões 2,5, tá? Do Botafogo. E aí aqui a gente vem para o Vasco agora. As médias de cartões do Vasco. O Vasco tem média de 1,7, tá? Dá mais ou menos ali a média que buscam. Acho que um ambos dois cairia bem também, tá, rapaziada? Tem que buscar direitinho ali um ambos dois cartões amarelos para as equipes. Também dá uma boa, tá? E é basicamente isso, rapaziada. Hoje eu procurei separar esses principais jogos aí. Tem outros jogos aqui na grade que a gente poderia estar trabalhando, mas para não estender tanto o vídeo, a gente poder pegar as melhores informações. É isso, tá? Hoje também vou estar disponibilizando lá no meu grupo bilhetes prontos dos demais jogos, tá? E análises mais diretas, tá? Aqui a gente dá uma observada para vocês saberem mais ou menos como as equipes estão, o que é que eu tô pensando para esses jogos. Mas nos meus grupos você encontra os bilhetes prontos, totalmente analisados. Os resultados estão muito bons, você pode acompanhar lá. Te convido a entrar, o link tá na descrição, você entra, fica lá, dá uma observada, vê como a gente trabalha e aí sim você começa a operar junto com a gente. Fechou? Muito obrigado por mais uma view, se inscreve no canal, deixa o like, fortalece demais, me segue nas minhas redes sociais e vamos junto para mais um Guia de Forra, se Deus quiser, vem com nós.